De todos os demônios já criados por Muzan, 12 deles acabaram por se tornar os mais poderosos e os mais importantes de todos, sendo classificados entre 6 luas inferiores e 6 luas superiores, onde cada um desses demônios recebeu uma grande quantidade do sangue de Muzan, para que pudesse ficar ainda mais forte. Todas as luas são classificadas de 1 a 6 de acordo com seu nível de poder, e todos eles possuem sua numeração gravadas em seus olhos. As luas superiores, que são as mais poderosas, possuem sua numeração em um olho e a palavra superior no outro. Já as luas inferiores, que são as mais fracas, possuem somente sua numeração em um dos olhos. Agora que você sabe a diferença entre as luas superiores, bem-vindo ao canal Seu Personagem, e nesse vídeo vamos apresentar cada uma das luas inferiores e superiores. Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. E lembrando que esse é o maior apoio que você pode me dar. Valeu e bora pro vídeo. Kyogai, antiga lua inferior 6. Kyogai foi a primeira lua inferior que conhecemos em Demon Slayer, sendo apresentado no mesmo período em que conhecemos Inozuki. Kyogai era uma das 6 luas inferiores, porém em determinado momento de sua história ele se tornou incapaz de matar e devorar outros humanos, e por isso foi rebaixado por Muzan. Kyogai foi um inimigo problemático para Tanjiro, usando suas habilidades únicas que eram ativadas através de tambores acoplados em seu corpo na tentativa de derrotar nosso protagonista. Porém, falhou em sua missão e acabou sendo decapitado por Tanjiro. Kamanui, atual lua inferior 6. Kamanui era um indivíduo muito tenso que constantemente exibia uma expressão assustada, o que provavelmente se deve ao fato de que ele se sentia fraco por ser o mais baixo das luas inferiores. Ele parecia estar constantemente amedrontado durante seu curto período na Fortaleza do Infinito Dimensional, sugerindo uma personalidade nervosa. Não sabemos muito a respeito de Kamanui, que teve uma participação muito breve dentro da obra. Kamanui foi morto e devorado por Muzan na Fortaleza do Infinito Dimensional, pois segundo Muzan, não havia mais motivos para a existência das luas inferiores. Rui, o lua inferior 5. Rui foi a única lua superior a fazer uma grande participação em Demon Slayer. Rui foi apresentado durante a missão de Tanjiro em uma floresta onde haviam sumido inúmeros caçadores de demônios, sendo um dos maiores desafios que o protagonista já havia enfrentado. Rui botava medo até em outros demônios maiores do que ele, que eram rotulados como sua família. Se o desrespeitassem ou desobedecessem, eram mortos sem piedade. Rui quase foi derrotado por Tanjiro em sua luta contra o caçador, mas acabou sucumbindo para Gyutomioka após o mesmo ter aparecido para socorrer Tanjiro. Mugako, o lua inferior 4. De todas as luas inferiores, Mukago mostrou ser o mais covarde. Como afirmado por Muzan após ler seus pensamentos, Mukago não tinha intenção de lutar contra os pilares dos caçadores de demônios e sempre fugia assim que avistasse um deles, tendo feito isso várias e várias vezes. Quando Muzan descobriu isso, o questionou. Mukago tentou mentir e implorar por misericórdia, mas já era tarde demais para ela. O Akuraba, o lua inferior 3. De todas as luas inferiores, o Akuraba aparentava ser um dos mais fiéis a Muzan, apesar de Muzan executar brutalmente 2 outras luas inferiores. O Akuraba somente pensava em ficar mais forte para atender às expectativas de Muzan e reconquistar sua confiança. No entanto, o Akuraba parecia pensar mais em sua própria proteção do que ser cegamente obediente a Muzan. Ele não queria ser morto por ele, apesar de claramente respeitar as decisões de seu líder. Tentando fugir ao perceber que Muzan não tinha intenção de deixar nenhuma das luas inferiores sair viva, por fim, o Akuraba foi capturado e morto. Hokuro, lua inferior 2. Hokuro estava entre os mais fortes das luas inferiores, e assim como as demais, temia e ao mesmo tempo respeitava Muzan. Após ver seus companheiros morrendo um por um, Hokuro tentou implorar para Muzan lhe desse mais de seu sangue para torná-lo mais forte. Ele tinha plena confiança em suas habilidades e acreditava ser capaz de se tornar uma lua superior. Mas, infelizmente para ele, Muzan não estava aberto a negociações e viu Hokuro como um demônio covarde. Enmu, o lua inferior 1. Enmu foi a única lua inferior que saiu com vida da Fortaleza do Infinito Dimensional. Enmu é um demônio com comportamentos sádicos e cruéis, adorando ver suas vítimas agonizando de dor antes que finalmente morresse por suas mãos. Enquanto as demais luas inferiores eram assassinadas, Enmu sequer esboçou alguma reação de medo, mas parecendo estar gostando de tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Quando estava prestes a ser morta, Enmu clamou a Muzan e agradeceu por ser assassinada pessoalmente por ele. Muzan então muda de ideia e decide lhe dar um pouco de seu sangue e ordena que Enmu mate Tanjiro e os demais caçadores de demônios. Enmu então ri, mas só consegue pensar em receber mais sangue após completar sua missão. E agora chegamos aos mais poderosos Kizukis de Muzan, os luas superiores.
Kaigaku, substituto da Lua Superior 6. Assim como Zenitsu, Kaigaku também treinou sob a tutela de Jigoro e se tornou um caçador de demônios. Porém, em um certo momento de sua vida, Kaigaku resolveu trocar de time e se transformar naquilo que ele jurou destruir. Kaigaku também aprendeu a respiração do trovão e dominou todas suas 11 formas. E por conta disso, ele era um demônio bem mais forte e habilidoso que os demais. Seu orgulho, porém, o levou à destruição em sua luta contra Zenitsu, na Fortaleza do Infinito Dimensional, ainda no mangá. Gyutaro e Daki, Lua Superior 6. Gyutaro e Daki são dois irmãos inseparáveis que foram apresentados no arco do Distrito da Luz Vermelha, sendo dois dos demônios mais marcantes em toda a obra. A propósito, Daki era uma demônio tão especial que chegou até ser elogiada por Muzan. Após ser derrotado e devorado um total de 7 pilares, enquanto Gyutaro havia comido 15. Ambos foram oponentes problemáticos para os caçadores de demônios e Tengen, o pilar do som. Em sua luta, eles foram capazes de arrancar um dos braços de Tengen e cegar-lhe de um olho, porém nem mesmo toda sua força combinada foi capaz de resistir aos cortes de Tanjiro, Inosuke e Zenitsu, onde Tanjiro cortou a cabeça de Gyutaro e Inosuke e Zenitsu cortaram a cabeça de Daki. Gyoko, o Lua Superior 5. Gyoko é um personagem de pavio curto, superficial e arrogante, especialmente quando se trata de coisas relacionadas à sua arte, ficando facilmente irritado quando alguém o insulta. Gyoko foi o responsável por quase acabar com a vida de Haganezuka, enquanto ainda trabalhava em uma importante espada e também chegou bem próximo de matar Muichiro, o Pilar da Névoa. Mas achar que havia vencido foi seu grande erro, afinal, Muichiro não morreu e ainda cortou a cabeça do demônio. Antego, Lua Superior 4. Antego tem a aparência de um homem baixo e frágil, com um corpo muito magro e esquelético, coberto de veias e rugas e geralmente é visto agachado e totalmente corcunda. Sua característica mais notável é uma grande protuberância no topo da cabeça, acompanhada por 2 chifres curvos. Antego é um dos demônios mais complexos da obra, sendo capaz de dividir-se em partes menores e cada uma desta parte age de maneira independente, representando sentimentos ruins como fúria, rancor, ressentimento e ódio. Seu diferencial é que quanto mais ameaçado ele se sente, mais forte ele fica. Mas mesmo tendo dividido-se em várias partes, o demônio assim foi derrotado e teve sua morte decretada por Tanjiro. Nakimi, substituto do Lua Superior 4. Nakimi já havia sido mostrada naquela cena em que Muzan mata todas as luas inferiores na Fortaleza do Infinito Dimensional, sendo o demônio misterioso que tocava uma biwa e transformava todo o lugar conforme sua vontade. Após a morte de Antego, Nakimi substituiu com uma nova Lua Superior 4, mas ela não ficou muito tempo no cargo, visto que ela foi capturada por Yoshiro, sendo rapidamente morta por Muzan a fim de não vazar nenhuma informação a respeito dele ou de seus planos, sendo a última das luas superiores a morrer. Akaza, o Lua Superior 3. Akaza estava entre os mais poderosos e habilidosos das luas superiores, sendo responsável pela trágica morte de Rengoku em sua batalha no Trem Infinito, sendo um demônio forte, ágil e habilidoso e também bastante inteligente. Akaza novamente lutou contra Tanjiro, mas desta vez sua luta foi na Fortaleza do Infinito Dimensional. Gyu também estava presente na luta, e após muito, mas muito esforço mesmo, o demônio enfim teve sua cabeça cortada e Rengoku foi vingado. Doma, o Lua Superior 2. Doma parece ser bastante amigável, levando os outros a acreditarem que ele é bonzinho e carismático. Porém, a verdade é que Doma é mortal e calculista. Sob a crença de que ele estava salvando suas vítimas e seu sofrimento, Doma demora alegremente todas as suas vítimas como se lhes estivesse fazendo um favor. Doma foi o responsável pela morte de Shinobu e pela quase morte de Inosuke e de Kanao, que infelizmente acabou ficando cega do olho direito. Pouco antes de matar Shinobu, a caçadora havia lhe injetado um veneno mortal que veio a fazer efeito somente um bom tempo depois, porém com extrema eficácia e dando fim neste demônio. E enfim chegamos ao mais forte demônio de Muzan, Kokushibo, o Lua Superior 1. O mais forte de todos os demônios criados por Muzan, incluindo todas as luas superiores e inferiores. Assim como Kaigaku, Kokushibo também era um caçador de demônios antes de trair a organização e se tornar um subordinado de Muzan, sendo extremamente frio, calculista, rápido e com uma força descomunal. Além disso, Kokushibo é o irmão mais velho de Yorichi, o caçador mais poderoso que já existiu e que causa um frio na espinha de Muzan até hoje. Sua luta foi a mais problemática de todas para os Hashiras, precisando de 3 deles lutando ao mesmo tempo, e ainda sendo capaz de matar um deles, Muichiro, e também matando Genya, que havia aparecido para ajudar na batalha. Por fim, Kokushibo foi derrotado por Sanemi e Gyomei, que estavam praticamente mortos. Este demônio era mestre da respiração da lua, que é dito como o segundo estilo mais poderoso das respirações, perdendo apenas para a respiração do sol ou a respiração suprema divina. E pra você, diz aí pra mim, qual a sua lua inferior preferida de todas essas? Ah, e se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever e ativar as notificações para ser alertado sobre novos vídeos. Valeu e até a próxima!